TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. Cá nos encontramos de novo para uma reflexão conjunta. Que Jesus nos abençoe a todos nesta tarde e possamos levar o coração pleno de alegria e de esperança. Vamos então iniciar o nosso tema. Obrigada, querida. O nosso tema de hoje. Temos disciplina e missão de Paulo. O que temos nós a ver com isso? Temos muito a ver com isso. Paulo, o apóstolo Paulo, é um modelo para nós de transformação moral, de trabalho, de disciplina, de abnegação, de entrega, de sacrifício para a sua transformação. Porque ele, de um dia para o outro, ele assumiu personalidade diferente. Enquanto antes era um perseguidor dos cristãos, num dia seguinte, passou a ser perseguido. E isso nós vamos ver. Como é que é possível tanta força de vontade para seguir o Cristo, a sua moral, o seu Evangelho? Nos parece difícil, e de facto é, porque a evolução do ser humano é muito lenta. Nós voltamos reencarnações atrás de reencarnações e parece que não evoluímos. É muito lenta. E porquê que será? Acho que, entre muitas coisas, falta-nos, essencialmente, força de vontade, querer. Entendermos que, para nós atingirmos... Eu peço desculpa, passei, mas não era para passar. Foi sem querer. Para nós atingirmos um determinado grau, um determinado nível evolutivo, nós temos que trabalhar muito, mas muito dentro de nós, sobre vários aspectos. E nós vamos aprender com Paulo. Como isso é possível conosco também. Vamos refletir sobre ele muito. No livro Vida e Atos dos Apóstolos, de Cair Bachutel, ele traz-nos um aspecto de Paulo e diz-nos: Paulo, antes ele era Saulo, mas já vemos depois quando é que ele então muda de nome, que é exatamente o mesmo, só que Saulo é o nome judaico e Paulo é o nome à romana. Então, Saulo nasceu em Tarso, a sua cidade natal, na Cilícia, e pertencia a uma família de judeus da seita farisaica. Foi educado em Jerusalém, discípulo de Gamaliel, um dos doutores da lei mais conceituado e respeitado. Foi o seu mestre. Gamaliel foi o mestre de Paulo, ou melhor, de Saulo, na altura ainda, quando ele estava a tornar-se doutor da lei. E era o seu mestre mesmo, a quem ele muito ouvia e amava. Paulo entrega desvairada paixão contra o cristianismo, porque era paixão, era fanatismo. E isso é péssimo.
quando a pessoa na sua fé passa ao fanatismo. Ele deixa de ser racional. E, portanto, quanto ao cristianismo, persegue furioso todas as manifestações do Evangelho nascente. Porquê? Porque eles consideravam que os conceitos do Evangelho de Jesus eram contrários aos seus conceitos. E eles não aceitavam, porque eles estavam convictos que a sua fé é que era a verdadeira. Então combatiam. Felizmente que agora cada criatura pode ter a sua fé. Mas naquele tempo não era assim. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Renunciou à vida de Fausto e recolheu-se num deserto, faminto e humilde, engrossando as mãos no trabalho árduo de cada dia durante 3 anos. O que é que aconteceu aqui? Quando ele se dirigia a Damasco, na perseguição aos cristãos, principalmente ao cristão chamado Ananias, que tinha convertido a sua noiva. E ele pediu cartas, ou seja, pediu autorização ao Sinédrio para ir nessa perseguição. E foi-lhe dado. Quando ele estava a chegar às portas de Damasco, surge-lhe Jesus. E aí foi, de facto, a tomada de consciência de Paulo. E Jesus, numa luz esplendorosa, ele ia acompanhado de homens, ele ia a cavalo e homens que o iam acompanhando para o proteger, o defender, se fosse necessário. E quando ele é confrontado com a voz de Jesus que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta a Paulo, nós temos isto à frente: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus quem tu persegues. Que queres, Senhor, que eu faça? E Jesus respondeu: entra na cidade e dir-te-ão o que deverás fazer. E foi este encontro com Jesus. Mas porquê é que isto o sensibilizou tanto? Porque Paulo já tinha sido escolhido por Jesus no mundo espiritual, como os outros apóstolos tinham sido. E então estava gravado nas suas consciências esse encontro com Jesus. Os outros apóstolos, eles foram procurados por Jesus. Mas Paulo nasceu numa outra família. E, portanto, ele tinha outro caminho a percorrer até ser encontrado por Jesus. Mas ele vinha, sim, com essa missão. Absolutamente. Porque se não viesse preparado para ser o continuador dos ensinamentos de Jesus, ele não teria despertado como despertou. Então, Saulo segue para Damasco. Ao aproximar-se da cidade, vamos repetir, eu acabei de dizer, mas vamos repetir, subitamente resplandece em volta dele uma luz do céu. E como caindo por terra, ele cai por terra, ofuscado pela luz. Houve uma voz dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que queres que eu faça, Senhor? Levanta-te, entra na cidade e lá dir-te-ão o que te é necessário fazer.
Ao terceiro dia, e então, o que é que lhe ia acontecer? Jesus, entretanto, deixa-me voltar atrás para vocês ouvirem melhor. E Jesus, entretanto, enquanto ele entra na cidade e se hospeda, ele aguardou, entretanto, 3 dias cego, porque ele cegou e ficou cego. Por isso Jesus disse: aguarda, que te será dito que deves fazer. Então Ananias foi consultado por Jesus e Jesus diz-lhe: vai a tal rua, ao número tal, e lá te vais encontrar com Saulo de Tarso. E Ananias, obviamente, ficou muito temeroso. Ele disse: Jesus. Mas ele persegue os discípulos. Portanto, ele ficou 3 dias esperando que indicações de Jesus chegassem acerca dele. Vamos lá. Ao terceiro dia recebe a visita do cristão Ananias, porque Ananias é que foi ter com ele para o lhe tirar a cegueira, como tinha ficado durante 3 dias. A pedido de Jesus, Ananias. E Ananias disse: Ananias, receoso, lembrou o Senhor que esse homem perseguia os cristãos. Como? Ele ia ter com ele? Sujeitava-se a ser preso, a ser levado, a ser massacrado por ele. E Jesus respondeu-lhe: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. É claro. Para levar o meu nome perante os gentios e os reis. Eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer pelo meu nome. E assim foi. A missão de Paulo começou em Damasco. Foi aí que se deu a transformação dele e todo o trabalho de preparação durante 3 anos. Depois desse encontro com Ananias, ele faz como um retiro de 3 anos no deserto. Retira-se completamente. Durante 3 anos, ele fica no deserto. Aí conhece um casal cristão que andava fugido das perseguições e eles trabalham os 3 no deserto em tecelagem. Esses cristãos tinham os escritos, os ensinamentos de Jesus, e ele começou a estudá-los. A transformação dele começa aí. Completamente. Ao fim de 3 anos, portanto, o velho homem do ódio, da maldade, da vingança, o escravo do farisaísmo, do sacerdotismo, havia desaparecido. Ele já tinha um outro programa para realizar, muito mais importante, para dar lugar ao homem no ministério do apóstolo. E, por isso, não quis mais o iluminado de Damasco usar o seu antigo nome, que representava um ateísmo degradado para ele já. A desobediência de todos os preceitos divinos, o que ele já considerava. A sua fé, que tanto defendia, agora é para ele já como que um ateísmo, uma descrença absoluta dos preceitos divinos. Então não era mais Saulo que vivia, mas sim Paulo o apóstolo. O intemerato convertido e ilustre vaso escolhido por Jesus Cristo para levar a gentios e a judeus a doutrina do seu grande Salvador. Paulo era um grande espírito, homem severo, mas justo, sábio, poliglota. Ele era muito culto. Ele tinha uma mente incrível de inteligência e de conhecimento de saber.
e que, por fim, reuniu todos os dons que caracterizam o verdadeiro apóstolo. É evidente, ele rapidamente adquire essas suas capacidades que todos os apóstolos já tinham recebido, a nível da mediunidade de todo o tipo e, inclusivamente, de cura. Que significa isso, a mediunidade de cura? O seu fluido vital, ou seja, o ectoplasma muito usado nas curas, ele tinha em abundância. Quem curava através dele? Os espíritos superiores que, a pedido de Jesus, acompanhavam os discípulos para todos os lados. E, portanto, esses espíritos elevados aproveitavam todo o seu potencial mediúnico para poderem curar. E curaram muito, mas muito. Aliás, Jesus já os tinha advertido disso mesmo. Eles não só iriam curar, como iriam também dar vida aos mortos. E esse dar vida aos mortos dava sim, mas àqueles que verdadeiramente ainda não tinham morrido, não estavam totalmente desapegados do corpo. Como nós conhecemos muitos casos de pessoas que depois vão ser encontradas nos caixões, que eles afinal foram enterrados e não estavam mortos ainda, por verem revoltados. Esses espíritos, esses que de facto serviram até de testemunho para Jesus, esses foram os que foram salvos da vida. Portanto, o milagre, não há milagres. Não há milagres. O que acontece é a aplicação de uma lei. Nada mais. Nem mesmo o de imposição de mãos para recepção do Espírito. Portanto, eles curavam com as mãos. Lhe faltava, absolutamente independente, ele nunca se aproveitou de sua autoridade para receber o que quer que fosse para seu uso particular. De espírito orgulhoso, ele passou a ser muito, mas muito humilde. Portanto, ele jamais utilizou da sua autoridade, do seu orgulho, como antigamente. Ele mudou completamente. E a pouco nós vamos percebendo isto. Ele dizia inclusivamente: para a minha subsistência e dos que estão comigo, estes braços me serviram. Porque ele aprendeu como hábito na religião deles, o homem aprendia uma profissão de tecelagem. E foi assim que ele sobreviveu no deserto, e foi assim que ele continuou a sobreviver, não vivendo à custa de ninguém, trabalhando de dia e à noite iria evangelizar e esclarecer as almas sedentas do conhecimento. Então, por isso ele diz: para a minha subsistência e dos que estão comigo, estes braços me serviram. Sempre trabalhou, nunca dependeu da própria igreja, da própria comunidade para a qual trabalhava. Muito honesto mesmo. Era fabricante de barracas de campanha, tecelão, e o seu trabalho dava-lhe perfeitamente para viver. Foi justamente este tipo de trabalho que ele realizou durante os 3 anos no deserto. Sobretudo, muito tempo para o desempenho da sua missão apostólica. Ficava com mais horas para, na comunidade em que estava integrado, ele recebia constantemente pessoas humildes. E ele adorava receber, falar e orientar essas mesmas pessoas humildes. A vida de Paulo é a imitação da vida de Jesus. Jesus Cristo, com a diferença que Jesus nada escreveu e Paulo dirigiu várias epístolas a diversas igrejas. E as epístolas de Paulo, são documentos excepcionais que todos nós devemos ler e estudar.
porque são de uma elevação tal, de ensinamentos, de orientação aos cristãos, das igrejas que ele tinha reerguido, mas que dava direção e apoio a todos eles, conselhos, para que eles se não perdessem e não caíssem facilmente nos vícios e outros vícios. Portanto, a vida do Paulo é imitação, já vimos. As cartas, as epístolas, vale a pena ler. Encontra-se em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos nós vamos saber tudo acerca da vida dos apóstolos e as cartas que ele escreveu. A segunda metade da vida de Paulo foi absorvida pelo seu ardor de proselitismo. Ele adorava ensinar a doutrina de Jesus, pelas missões em que se empregou e pelas viagens que empreendeu, com o fim de ganhar almas para a nova crença. De perseguidor, tornou-se perseguido, desde o início da sua tarefa em Damasco. Em Jerusalém, o apóstolo afrontou o ódio dos seus adversários, que não eram mais que os da sua raça e da sua religião, mas que nunca aceitaram a transformação de Paulo. E pregava ousadamente. Ele não tinha medo de ser perseguido, de ser maltratado, de ser encarcerado, de ser torturado. Ele não tinha medo. Por isso era ousadamente. Ele enfrentava toda aquela gente. A doutrina de Jesus, a esperança na outra vida, que era escândalo para os judeus, porque os judeus não ensinavam isto, eles ocultavam, não é que eles não soubessem, mas eles ocultavam. E então, quando Paulo ensinava a continuação da vida, eles ficavam furiosos contra ele. Vejamos agora o mestre dos mestres que nos diz Miramês. Ele vai nos falar muito sobre o Paulo, que nos vai ajudar também a refletir sobre o que nós estamos, o esforço que nós estamos a fazer para avançarmos um pouco mais. Mas subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ser desqualificado. Ele escreve isto aos Coríntios, na sua primeira epístola. O que é que ele quer dizer? Ele era tão nobre, tão coerente de pensamento e de atitude, que ele só queria ser o exemplo. Ele não podia ser o contrário. Tudo o que ele falava e ensinava, assim ele vivenciava. Por isso ele não podia jamais ser desqualificado. Ele não aceitava, ele falava a verdade. Ele era autêntico, transparente. É assim que nós também devemos ser, em todos os aspectos da vida, não é? Paulo de Tarso, nos primórdios da sua iniciação, já afirmava: faço tudo o que não quero, e o que quero não faço. É muito profunda esta frase de Paulo. Faço tudo o que não quero. O que é que ele quer dizer? Eu faço tudo o que o corpo não queria. O que o corpo queria. Eu fazia tudo ao contrário. Eu não cedia às tentações. Faço tudo o que não quero. Contraria as tentações do corpo. E o que quero, não faço. O que ele queria antes. Ele não cede mais. Portanto, houve uma transformação profunda dele. Ele venceu-se. Ele venceu-se totalmente. O espírito dominava o corpo. As paixões, as sensações. Um homem puro, absoluto, numa disciplina rigorosa, dominando o corpo. Isso é algo de extraordinário. É de espíritos superiores.
Francisco de Assis também era assim. Francisco de Assis dominava o seu corpo. O espírito estava acima das paixões, das tentações. Eis as primeiras lutas do apóstolo disciplinando-se. Claro, para chegar a esta atitude, só um esforço, uma disciplina, um vigiar imenso o seu pensamento e as suas sensações. Mudou por encanto, por força da educação íntima. Assim, é o esforço nosso pessoal, porque ninguém o vem realizar por nós. Da política farisaica para a religião cristã, da vingança para o perdão. Ele conseguiu realizar isto tudo, que não é fácil. Nós sabemos o quanto é difícil para nós perdoarmos os outros. Da exigência descabida para a tolerância sem limites. Ele era muito exigente, mas passou a ser um homem pacífico, paciente e dando tempo aos outros para realizar de acordo com as suas capacidades. Do ódio cego para o amor que lhe conferia a visão de Jesus Cristo. Como é possível mudar-se tanto? Alguém que odeia deixa totalmente de o fazer e começa a vivenciar o amor na sua verdadeira intensidade. Isto é uma coisa única, que nos faz muito pensar. Nós temos, portanto, significa que nós podemos fazer muito mais daquilo que nós estamos a fazer por nós. Não nos estamos a esforçar o suficiente, aquilo que nós podíamos já. Não como um Paulo, mas com esforço. De um doutor da lei para um simples discípulo de um carpinteiro, de um viver em palácio para a vida meditativa num deserto. Paulo tinha momentos de violência para consigo mesmo. São os tais momentos de violência que ele tinha para consigo próprio, para o espírito vencer o corpo. E esta mesma atitude tinha Francisco de Assis, para manter a disciplina dos sentimentos. Antes era a perseguição aos outros, depois do drama do deserto, ele é que passou a ser perseguido por si mesmo e através da disciplina. No fundo, esta perseguição a si próprio era a disciplina rigorosa que ele usava, o vigiar-se. Aquele que já foi chamado para o Cristo não deve esperar outra coisa, a não ser trilhar os mesmos caminhos dos discípulos do Mestre. É isso que nos aguarda. E nós temos que perseguir nesse caminho. Temos que prosseguir esse caminho. Só assim, portanto, não fiquemos muito descuidados, porque só assim nós vamos alcançar o objetivo. Que vamos ter, algum dia vamos ter. Algum dia vamos ter. Isso é para todos. A evolução é para todos. É preciso dominar os impulsos inferiores, não se esquecendo da força da disciplina, recorrendo a ela quantas vezes forem necessárias. O cristão tem de ser um instrumento de luz. Se é cristão, tem que provar que o é. Paulo, conhecido como o tufão da nova ideia renovadora do Cristo, passava por inúmeras cidades, desfazendo todo o pedestal dos antigos conceitos embrionários sobre Deus e a vida. Portanto, ele contrariava tudo o que tinham ensinado e aprendido, e isso contrariava muito os fariseus. Dava origem à guerra, à perseguição. Argumentava nas praças públicas, nas sinagogas, nas escolas, nas hospedarias, com a alta filosofia que rotila o saber argumentar, o saber dar exemplos simples e humildes em que todas as pessoas pudessem atingir a mensagem.
e com a ciência firme que espera. As distâncias que o antigo perseguidor do Evangelho se dispunha a perlustar eram imensas, mas a fé que Paulo havia granjeado do clarão dos céus no deserto, os 3 anos no deserto, e a sua realidade interna faziam com que o mundo coubesse nas suas mãos. Portanto, ele fazia imensas caminhadas a pé, porque não haviam transportes públicos. Eles caminhavam milhares de quilómetros, iam de cidades em cidades, eles percorriam milhares de quilómetros, num sacrifício que nós nem imaginamos. Hoje, tudo é mais fácil. O gigante do Evangelho nunca temeu afronta nenhuma ao ser apedrejado e massacrado pelos fariseus de todos os lugares e de todas as épocas. Sempre foi perseguido. Logo que saiu do deserto, o começou logo a ser em Damasco, quando ele decidiu vir então para Jerusalém. Era o cálice escolhido, no dizer do Mestre, para a glória de Deus. Hoje, nós não precisamos ser perseguidos para vivenciarmos a nossa fé, manifestarmos a nossa fé. Temos toda a liberdade. Estamos completamente adormecidos. Porque quanto mais fácil a coisa é, mais adormecemos. Quanto mais difícil, mais desperta em nós o entusiasmo e o interesse. Paulo, repudiado por todos, segue para Tarso ao encontro dos familiares. Seu pai rejeita acolhê-lo. Porque aqui dava para fazer aqui uma pequena introdução, aqui para entendermos melhor, mas não podemos, que o tempo também não dá. O facto é que ele veio para Jerusalém. Em Jerusalém as coisas correram mal com ele, não com os apóstolos, mas foi aconselhado por Pedro a sair de Jerusalém. E ele então decidiu ir para Tarso, que era a sua terra natal, ao encontro da sua família. A sua mãe já tinha morrido, com o desgosto de ele ter passado a ser cristão, e o pai, velho já e cansado, também cheio do desgosto, recusou-se a recebê-lo. Seu pai rejeita acolhê-lo. Falta-me tudo, meu pai, dizia ele. Estou cansado e doente. Não tenho dinheiro algum, necessito de piedade alheia. Também vós me expulsais. Retirou-se em silêncio. Retirou-se, não teve alternativa. Não dera ainda muitos passos no seu incerto destino, quando ouviu chamarem-no com insistência. Um velho servidor do pai entregava-lhe uma bolsa pesada com dinheiro. O mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo. Ele estava só consigo, ele só podia contar com ele. Mas o mestre ainda lhe estava a dar, ele precisava de mais tempo para se encontrar consigo próprio e entender o que o aguardava. Começou por ser rejeitado por todos, até pelo pai. Portanto, para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso e terno do discípulo. Seria talvez a maior de todas as batalhas. E buscando vencer-se a si mesmo, tomou a bolsa com resignado sorriso, guardou-a humildemente e saudou o servo com expressões de agradecimento. E agora ele ia dar início, então, à sua nova vida. Precisava de mais alguns anos para a reflexão. E vamos ver. Então, com esse dinheiro, decidiu adquirir um teatro. Ele conhecia a profissão e era aí que ele se iria concentrar. Seria o recomeço da luta e julgou útil exercer em Tarso o ofício de tecelão. Imaginem, onde a família de elite era conhecida, família bem, e ele era um doutor da lei. Apresenta-se com um aspecto absolutamente vencido e cansado. E ele vai sentar-se justamente na sua cidade e vai trabalhar mostrando
a sua profissão de tecelão. Dentro em pouco era reconhecido pelos conterrâneos como humilde tapeceiro. Já não era mais o tal doutor, mas ele se importava com isso absolutamente nada. A notícia teve desagradável repercussão no lar antigo, motivando a mudança do velho Isaac para uma de suas propriedades, onde esperou a morte. Portanto, o pai sentiu-se envergonhado com a figura do filho. Durante 3 anos, o solitário tecelão exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. Então vejam, muito curioso, ele faz um estágio, um retiro de 3 anos no deserto e agora vai fazer um estágio de 3 anos como tecelão na sua própria cidade. Veja-se a humildade dele já firme, consistente, formada. Ele não se importou. Acentuada-se a afeição de asceta, é claro, homem de trabalho humilde e meditação, aguardando Jesus. Os olhos, contudo, denunciando o homem ponderado e resoluto, sim, inteligente, de mente forte, revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. Nada o perturbava. Ele sentia-se que estava cumprindo o programa de Jesus. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel vai nos completar um pouco mais. E com ele depois vamos terminar. A existência corria sem outros pormenores de maior importância quando um dia foi surpreendido com a visita inesperada de Barnabé. O ex-levita encontrava-se em Antioquia a braços com sérias responsabilidades. A igreja ali, fundada, reclamava a cooperação de servos inteligentes. Intensos serviços a serem resolvidos. E escasseavam-se os legítimos trabalhadores do pensamento. O que Paulo tinha tudo isso em quantidade. Ele era necessário. Jesus finalmente a chamá-lo. Portanto, aí está. 6 anos depois, então Paulo é chamado para a sua missão. Saulo recebeu o amigo com imensa alegria. Barnabé realçou que a instituição reclamava irmãos dedicados, que conhecessem profundamente. Eu já percebi, é porque precisava ter posto isto maior. Eu ainda vou, porque aí está grande, aqui não está tanto. Tudo bem, vamos continuar. Que conhecessem profundamente, aqui está mais pequena, ali está maior. Eu estava a achar isto tão pequeno, está ótimo. E além, fico igual, obrigada. Que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o Evangelho do Mestre, a fim de não ser prejudicada a tarefa de iluminação intelectual. Portanto, Paulo estava justamente dentro da lei de Moisés e já do Evangelho de Jesus. Portanto, ele tinha o conhecimento absolutamente necessário para a missão. Em breve, Saulo de Tarso se instalava em Antioquia, onde começou a cooperar ativamente com os amigos do Evangelho. Durante largas horas do dia, consertava tapetes ou entretinha-se no trabalho de tecelagem. Portanto, ele ganhava a vida. Ganhava o necessário para viver, tornando-se um modelo no seio da nova igreja. Ele era um exemplo. Jamais ocupava os primeiros lugares. Olha a humildade dele. Nos Atos dos Apóstolos, vemos-lhe o nome citado sempre por último, verdade.
Quando se referem aos colaboradores de Barnabé, Saulo havia aprendido a esperar. 6 anos de retiro. Foi muito bom. Na comunidade, preferia os labores mais simples. Sentia-se bem atendendo os doentes numerosos. Era com esses que ele se sentia melhor. Sentia-se mais perto de Jesus. Em Antioquia, Barnabé e Saulo foram destacados para a evangelização dos gentios. Numerosos companheiros colaboraram nas providências iniciais em favor do empreendimento. Dentro em pouco, cheios de confiança em Deus, Saulo e Barnabé despediam-se dos irmãos a caminho do Chipre. É evidente, eles, além de irem a pé, eles tinham que levar alguns mantimentos. E depois ver-se-ia o resto. Paulo iria sempre trabalhar enquanto estivesse nessa viagem para poderem sobreviver. Ele trabalhava para ele e também para o companheiro. Então, aqui temos um mapa da primeira viagem deles na evangelização das massas. Eles saem de Antioquia, acolá, e vão para Chipre. Eles dirigem-se primeiro a Chipre, uma ilha grega que fica no mar Mediterrâneo. Foi aí que eles começaram logo a sua missão. Isto porque logo aí? Porque Barnabé é de Chipre e ele precisava de passar por lá, pela sua cidade, para resolver uns problemas pessoais. Por isso eles foram primeiro a Chipre. A missão percorreu numerosas localidades, entre vibrações de largas simpatias. Em Amatonte, os mensageiros da Boa Nova demoraram mais de uma semana. Depois de grandes esforços, portanto, o trabalho deles foi muito bem recebido em todo o Chipre. A Matonte, eles conseguiram ficar uma semana trabalhando, divulgando os ensinamentos. Mas eles queriam ir à cidade principal, onde morava o procônsul. E Neapaf chamava-se a cidade. Eles tinham que lá chegar. Depois de grandes esforços, chegaram a Neapaf, onde residia o procônsul. Isto tudo a pé. Eles só viajaram do barco quando passaram de Antioquia para Chipre. Tiveram que atravessar o mar Mediterrâneo. Tudo o resto, tudo a pé. A sede do governo provincial era uma formosa cidade, cheia de encantos naturais e que se assinalava por sólidas expressões de cultura. Claro, sofreu a influência da Grécia, que estava no auge, era o centro, era a referência. Saulo e Barnabé organizaram reuniões em casas particulares, claro, já muitas almas despertas a quererem realmente receber os missionários, aprender com eles e ouvi-los a falar sobre Jesus. Com alegria infinita, o tecelão de Tarso viu chegar a extensa fileira dos filhos do Calvário. Todos os sofredores os procuravam para se aliviarem. Anciãos sem nenhuma esperança, órfãos sofredores, que agora procuravam a missão. É que naquele tempo havia muito sofrimento, muita pobreza, muita doença e doenças graves naquele tempo. As pessoas só queriam, de facto, curar-se. A curar-se ou, no mínimo, aliviar-se. E já tinham tido notícias de que os apóstolos estavam curando muita gente. E isso chamou muita atenção. Aliás, foi o mesmo que Jesus fez. Jesus não começou por chamar a atenção pelas curas que fazia. Ele já sabia que só assim as pessoas davam atenção. Se compreende, não é?
A notícia das curas julgadas impossíveis, como lepra, encheu Neopáfos de grande assombro. Começaram a ficar a saber que eles curavam doenças difíceis. Os missionários impunham as mãos, fazendo preces fervorosas ao Messias Nazareno. De outras vezes distribuíam água pura em seu nome. Portanto, água magnetizada. E também curavam com essa água. Extremamente cansado, Barnabé, extremamente cansado, encarrega Paulo das pregações da Boa Nova. Seu verbo parecia inflamado de nova luz, tirava do Evangelho ilações tão profundas que Barnabé o escutava sem dissimular o próprio espanto. É que aqui foi a primeira vez que Paulo começou a falar ao público diretamente. Porque antes ele não tinha tido a permissão, porque consideravam que ele não conseguia falar do Evangelho. Então ele ficava silencioso. Mas há um dia em que Barnabé está tão exausto que ele disse: não, agora vais tu, que eu já não aguento mais. E foi aí que Paulo se revelou a inteligência que ele era e dos conhecimentos que ele facilmente adquiria, sem esforço nenhum. Então ele estava mais que preparado. Ele só estava à espera da ordem. Ele não tomou atitude, ele aguardou o Cristo. Teve que lhe dizer: agora chegou o teu momento. Vamos em frente. Então foi lindo para saber isso. Notava particularmente o carinho do ex-doutor. Barnabé estava surpreendidíssimo. O carinho do ex-doutor no apresentar os ensinamentos do Cristo aos mendigos e sofredores. Doutor orgulhoso. Agora só procurava essas companhias. Falava como alguém que houvesse convivido com o Senhor. Ele falava de Jesus como se o conhecesse na intimidade, como os apóstolos. Por largos anos, referia-se a certos lances das lições do Mestre com um manancial de lágrimas nos olhos. Prodigiosas consolações derramavam-se no espírito das turbas dia e noite. Havia operários e estudiosos copiando as anotações de Barnabé. Eles copiavam, eles tinham a ânsia de ter esses ensinamentos nas mãos para estudarem. Eram espíritos também que já estavam preparados para o testemunho que eles precisavam de dar também. Os acontecimentos abalaram a opinião da cidade em peso. Os resultados eram os mais confortadores. Era um sucesso absoluto. Foi quando, com enorme surpresa, chegou ao espírito dos missionários. O procônsul Sérgio Paulo manda convidá-los a visitá-lo no palácio. Conduzidos através de galerias extensas, foram dar com um homem relativamente moço, deitado em largo divã e deixando perceber extremo abatimento, magro, pálido, revelando singular desencanto da vida. Eu trouxe este acontecimento pela importância que tem, não só para Paulo, mas também para a missão. E ele depois vai falar nisto. Nós vamos acelerar, porque estamos mais do que sobre a hora. Recebeu os missionários, o procônsul, com muita simpatia, apresentando-lhes um mago judeu do nome Bás Jesus, que de longa data o vinha tratando. Sérgio Paulo, prudentemente, mandou que os guardas e servos se retirassem. Apenas os 4 se viram a sós, em círculo muito íntimo, e falou o enfermo com amarga serenidade: senhores,
Diversos amigos me deram notícia dos vossos êxitos nesta cidade de Neapalves. Tendes curado moléstias perigosas, devolvido a fé a inúmeros descrentes, consolado míseros sofredores. Há mais de um ano venho cuidando da minha saúde arruinada. Nestas condições, estou quase inutilizado para a vida pública. Nobre cônsul, responde Paulo, temos conosco, de facto, o poder de um grande médico. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. É esta a condição. A nossa condição também. É assim. Mas quem é ele? Perguntou o enfermo. Chama-se Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada. Continuava o tecelão, com ênfase, e destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. O que significa isto? Que o indivíduo necessita de se reformar. Os erros que cometeu, que são a causa do sofrimento, vão ter que deixar de existir e esses vão ter que ser corrigidos nos erros que praticaram relativamente aos outros. Portanto, a causa é fundamental. Sabermos porque sofremos. E é isso que nos vai ajudar na nossa transformação. Porque é racional. E nós percebemos agora porquê nós precisamos de nos reformar moralmente. Contudo, como encontrar esse médico? Perguntou o procônsul, mais preocupado com a cura do que com o elevado sentido metafísico das observações. Aí é que está. As pessoas mais de início só se preocupam com a cura. Ele é a bondade perfeita. Dê-me mais uns minutinhos. Estou caminhando para o fim. Porque temos que concluir, não é? E nós estamos a caminhar mesmo para o fim. E sua ação consoladora está em toda a parte. Jesus consola por toda a parte. Antes mesmo que compreendamos, cerca-nos com a expressão do seu amor infinito. Julgávamos que estivesseis aparelhados de alguma ciência nova, diz o procônsul. Bom, é uma coisa fácil, não é? Um remédio. Não quero acreditar no que ouço. Acaso me supondes um ignorante relativamente ao falso profeta de Nazaré? Este era o conceito errado, não é? Ousais franquear o palácio de um governador em nome de um miserável carpinteiro? Como ousais? Amigo, disse Paulo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava. Mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, o Filho do Deus vivo. Essas palavras eram ditas num tom de convicção tão ardente que o próprio charlatão israelita se fizera lívido. Barnabé também empalidecera, enquanto o nobre patrício observava o ardoroso pregador com visível interesse. Depois de angustiosa expectativa, Sérgio Paulo voltou a dizer: não tenho o direito de duvidar de ninguém enquanto as provas concludentes não me levem a fazê-lo. Falais desse Cristo Jesus, enchendo-me de assombro. Alegais que sua bondade nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta de vossa afirmativa? Se não entendo o Messias de que sois mensageiros, como saber se sua assistência me influenciou algum dia? Aí é que está. E eles precisam primeiro saber. Já há provas disso? A falta de fé, não é? A ausência da fé. Exige a prova. E ele tinha a prova. Procônsul, ouvi-me para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, chamarei vossa atenção para um acontecimento importante. Não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade. Há quase 10 anos, ao tentardes os primeiros passos na vida política, embarcastes no porto de Cefalónia
em demanda desta ilha. Viajáveis para Citium, mas antes que o navio aportasse em Corinto, foste acometido de febre terrível, o corpo aberto em feridas venenosas. Era lepra. Como sabeis tudo isso? Pergunta-lhe o procônsul. Não é só, disse o missionário sereno. Esperai o resto. Vossos amigos fugiram quando ficaste de todo abandonado, não obstante o prestígio político do vosso cargo. O Messias Nazareno vos mandou alguém no silêncio da sua misericórdia divina. Quem teria sido o mensageiro do Salvador? Prosseguia Saulo enquanto Barnabé o contemplava com inaudito assombro. Alguém de vossos íntimos, um amigo eminente, um dos colegas ilustres que presenciavam vossas dores? Não. Apenas um escravo humilde, um serviçal anónimo do Remos Homicidas, Jaziel, velou por vós dia e noite. Então, e o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fê-lo o coração empossado pelo amor do Cristo. Compreendeis agora? Quando todos nos abandonam, Ele está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima. Para forrarmos-nos das míseras contingências desta vida mortal, é preciso crer nele e segui-lo sem descanso. Então é esta a conclusão. Senhores, tudo isso é a verdade pura. Trouxeste-me a santa notícia de um Salvador. Vou já terminar, já fechar, nem digo mais nada. Estávamos a 2 passos de terminar, mas eu não tenho mais coragem. Eu peço desculpa. Portanto, foi um sucesso, não há dúvida. Depois deles abandonarem Neopátios, eles prosseguiram a viagem e as coisas não foram tão fáceis. Umas coisas corriam bem, outras não. Foram muito perseguidos, muito maltratados, mas não desistiram. A missão tinha que prosseguir. Deixa-me só pôr no final. Eu peço desculpa. É impressionante. Então, meus amigos, muita paz de Jesus. Muito obrigada pela atenção e desculpem. Peço desculpa ali também à direção. Mas, de facto, tanta coisa para dizer. Boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos fazer a prece, porque a Noémia já contou muitas coisas. É um livro muito bonito. Vamos então colocar-nos confortavelmente nas nossas cadeiras. Vamos ao encontro de Jesus, o divino amigo, o médico das nossas almas, aquele que caminha conosco há milénios, um espírito puro, que já traçou toda a sua evolução conhecida na Terra e que um dia nos disse: eu e o Pai somos um. Mas desceu até nós e veio ao nosso encontro para nos deixar as sublimes palavras inscritas no Evangelho, tão atuais há mais de 2000 anos como hoje. E que nos encontramos ainda a aprender, a viver. E nesta hora, Mestre amado, envolvidos em vibrações de paz e de luz, na companhia dos nossos amigos espirituais e de todos aqueles que vieram ao nosso encontro, queremos agradecer-vos, dizer-vos, Senhor, da nossa alegria por podermos beber das palavras do vosso Evangelho. Que elas possam, Mestre, nos nossos dias, harmonizar o nosso coração, balsamizar as nossas feridas, fortalecer a nossa esperança
e a nossa fé. Que o vosso divino Evangelho, os vossos ensinamentos abençoados, possam amparar todas as nossas dores e ajudar-nos a fortalecermos-nos para que perseveremos no caminho, para que encontremos a força necessária para caminharmos para a frente e para o alto, seguindo sempre na vossa direção, dando um dia a nossa encarnação por abençoada. Rogamos por esta casa, Mestre. Rogamos pelo mundo lá fora e vos pedimos que nos ajudeis a construir a paz nos nossos corações, que nos ajudeis a encontrar em todos os que cruzam os nossos caminhos irmãos, que nos ajudeis a compreender a família universal a que pertencemos. Amparai-nos, Senhor, o coração, especialmente nas horas mais difíceis, naquelas em que damos testemunho do que já aprendemos. Mas ficai conosco, Mestre, hoje, agora e para todo o sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.